Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos entender um pouquinho sobre divisões do trabalho nas normas ABNT, tá? Normas pré-textuais, textuais e pós-textuais. Pré-textual é tudo aquilo que vem antes do desenvolvimento, do conteúdo do trabalho. O que seria? Seria a capa, folha de rosto, sumário. Tudo isso é a norma pré-textual, tá? O que seria também os textuais, as normas textuais? É tudo aquilo que é referente ao conteúdo do que vai ser abordado no trabalho, tá bom? Aqui nós temos a introdução, que é um elemento textual. Temos aqui o desenvolvimento, aqui já começa a falar sobre o conteúdo do trabalho, tá? O que seria introdução? Introdução é uma parte que você vai escrever tudo que as pessoas vão ler no seu trabalho, tá bom? Não pode ter um conteúdo muito grande. Se o trabalho for muito grande, aí a introdução vai ser grande, né? Mas se o trabalho for curto, a introdução ela vai falar um pouquinho sobre o que as pessoas vão ler. Sempre tem que deixar com um gostinho de quero mais, para a pessoa poder se interessar na introdução e querer ler o resto, tá bom? Essa introdução, ela fica sozinha numa folha. Então, aqui já estamos acertando isso, porque ela não está. Então, vamos clicar aqui no final da introdução e dar Enter para poder a introdução ficar sozinha na folha. Pronto. Lembrando aqui que esse texto, a gente já formatou ele com as formatações básicas, tá? No outro vídeo ele já está formatado certinho. Agora a gente está colocando tudo no lugar, tá bom? Bom, fizemos a formatação da introdução. A introdução está pronta. Aí é vocês que vão escrever a introdução. E agora nós vamos ver aqui o desenvolvimento, o conteúdo bruto do trabalho, tá? Ó, aí aqui vem alguns títulos, alguns subtítulos, conteúdo do trabalho direitinho. Aí aqui eu coloquei uma foto para vocês verem como é a formatação de foto. Ó, aqui tá falando sobre a primeira conferência sobre meio ambiente. Esse texto aqui, gente, eu peguei esse texto porque eu acho um texto importante da gente falar. Mas a ideia não é falar sobre o texto, a ideia é como formatar esse texto, tá bom? Então, assim, eu peguei uma foto referente ao que está acontecendo aqui nessa parte aqui do texto, que é a Conferência Mundial de Desenvolvimento e Meio Ambiente. Foi realizada no Rio de Janeiro, em 1992. E aí, eu coloquei aqui embaixo para vocês verem como é a legenda de uma imagem, tá? Não é o conteúdo em si, porque o conteúdo, pessoal, vocês vão fazer o trabalho de vocês. A professora Ana Rosa de Português passou o trabalho com o tema que ela escolheu para vocês, tá? E vocês vão fazer as formatações. Tenta conseguir separar conteúdo escrito de formatação, como o trabalho vai ser arrumado no papel, tá? Tenta separar isso aí, porque o que eu estou ensinando é a formatação do trabalho e não o que está escrito aqui sobre desenvolvimento e sustentabilidade, tá bom? Então vamos lá, arrumando aqui a informação da imagem. Qual é a informação da imagem? É essa daqui, ó. Conferência Mundial de Desenvolvimento e Meio Ambiente, realizada no Rio de Janeiro. Isso aqui é uma legenda da foto. Eu estou colocando aqui escrito o que essa foto significa, tá? Essa legenda, ela vai ser com tamanho 10. Quais são as situações que eu coloco o tamanho 10? Porque eu ensinei para vocês que o texto ele tem que ser tamanho 12. Mas tem algumas variações aí. Por exemplo,
Legenda de imagem, a gente coloca o tamanho 10, tá? Tá vendo que ela tá menorzinha um pouquinho do restante do texto. Qual é a outra situação? Legenda de tabela, mesma coisa, tá? Legenda de tabela. Qual é a outra situação? Citação. O que seria citação? Citação é quando eu pego um texto na íntegra, um texto exatamente como o autor escreveu, e copio ele igualzinho como ele é, eu não mudo nada. Coloco um pedacinho dele no meu trabalho. Eu estou fazendo a citação de tal autor, estou fazendo a citação de tal escritor, né? E eu tenho que especificar quem é o escritor e de onde eu peguei aquela citação. Simplesmente eu não posso usar aquela citação como se fosse minha, tá bom? Se eu fizer isso, eu preciso destacar. Como eu destaco? Colocando fonte tamanho 10, tá? Também é um outro caso de fonte tamanho 10, tá bom? Então, tá aí 3 casos. Existem outros, mas esses são os básicos. Legenda de imagem, legenda de tabela e citação, tamanho 10 da fonte, ok? Continuando aqui a arrumação do nosso texto. Vamos já para o final. Ó, conteúdo e tal. Aí vem aqui outro elemento textual. Aqui ainda é elemento textual, tá? Que é a conclusão. O que é a conclusão? A conclusão é o que eu concluo do trabalho. O que eu entendo do trabalho. O que o trabalho quis passar para quem está lendo, né? Para o leitor. É aí que entra a conclusão e você vai concluir aí o seu trabalho, tá? Então, a conclusão, ela fica também sozinha numa folha, aqui não está, então nós vamos acertar, tá bom? Então, eu vou clicar aqui depois da última palavrinha aqui do texto e vou dar Enter até a conclusão passar para a outra folha. Pronto, passei conclusão para outra folha, tá? E beleza. Agora, pessoal, nós vamos conhecer o elemento pós-textual, tá? É aquilo que já não tem a ver com o conteúdo do trabalho. Um exemplo é a referência, tá? Referências. Nós vamos clicar aqui depois de gerações aqui, que é a última palavrinha do conteúdo do trabalho, e vamos dar Enter para referências ficar numa folha sozinha, porque referências fica numa folha sozinha. Ela não pode ficar junto com o texto, com o conteúdo do trabalho. Pronto, coloquei referências sozinha numa folha e aí eu vou, nas minhas referências, eu vou escrever e vou colocar de onde eu tirei todas as informações que estão no meu trabalho. Se eu entrei num site para olhar o conteúdo aqui, um determinado conteúdo aqui que está no meu trabalho, eu tenho que copiar aquele linkzinho que fica lá em cima do site, né, o endereço de site, e colocar aqui nas minhas referências, tá bom? Se eu olhei um livro, eu tenho que pegar o nome do autor, ó, como tá aqui, tá vendo? Ó, aqui tá escrito tudinho, ó. Aqui, vou ler esse segundo aqui. A forma correta de colocar a referência de livro nas referências do trabalho. Primeiro se coloca o sobrenome, depois o nome, depois o nome do livro, depois a cidade, o ano de publicação e a página que eu utilizei como base para fazer o meu trabalho, tá bom? Lembrando, eu não posso copiar alguma coisa de outro livro ou de outro site e não colocar a referência aqui. Tem que colocar, tá? Tem que colocar. Aqui eu vou dar um exemplo sobre site, ó. Aqui a gente tem um exemplo de referências de site, tá? Aqui também tem referência de e-book, ó. Essas referências estão bem completas, tá? Tá ensinando a fazer referência de site, de livro
e-book, que é o livro virtual, tá bom? Tá ensinando direitinho aqui como colocar as referências. Lembrando que esse aqui é um elemento pós-textual. Beleza, galera? Esse aqui foi como dividir, como fazer a divisão do nosso trabalho. Tá bom? Por hoje é isso. Tchau, tchau. Beijos.